Certo, estamos iniciando mais uma live aqui na Projeto Estrutura Online, hoje falando sobre arquiteto brasileiro na Alemanha. Como é possível? Dá para trabalhar lá? Não dá? Como é que pode fazer para conseguir? Como é que é a arquitetura na Alemanha? E para isso a gente convidou o arquiteto Anderson Boitin, que é o arquiteto formado em Santa Catarina, na Universidade da Univale, que trabalhou um tempo aqui no Brasil e depois foi para a Alemanha para trabalhar no escritório lá e vivenciar essa experiência aí ímpar que ele está vivendo hoje. E ele vai contar um pouco aí para nós e trazer algumas dicas para vocês também. Estou colocando ele aqui na live, e um minutinho, só para ele entrar. Lembrando, pessoal, que a gente fez uma série de lives esse mês aqui na Projeto Estrutural. Aliás, o mês passado, porque a gente já está em agosto. No mês passado a gente fez uma série de lives. Se vocês quiserem ver aí entrevistas com outros arquitetos, no nosso IGTV tem algumas, é só dar uma acessada lá e conferir. E também mais materiais sobre o Projeto Estrutural Online, material sobre como projetar à distância, sobre BIM, projetos complementares, entre outros assuntos. Dá uma analisada na nossa bio que você tem mais informações. Anderson, eu ia dizer boa tarde, mas tu tá na Alemanha e já deve ser boa noite, bem que eu tô vendo que é de dia aí, então. Boa tarde, boa noite. Aqui são 6:30 da tarde agora, mas o sol ainda tá lá fora. Maravilha. Eu só vou te avisar agora, assim, ó. Aqui, ó, quando eu estou olhando para o além, é que eu estou olhando para a minha cola aqui das perguntas, tá bom? Então, não liguem que eu estou olhando ali, estou olhando as perguntas. Tá bom, mas, bom, sem problema. Anderson, muito obrigado aqui pela presença aqui na live com a Projeto Estrutural Online. Muito legal trazer essa tua experiência como arquiteto na Alemanha, né, essa experiência internacional que eu acho que vai ser muito válido para quem vai escutar hoje. E antes de a gente começar a falar da vivência mesmo na Alemanha, fala um pouquinho de ti, como decidiu estudar arquitetura, conta um pouco do Anderson. Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade também, acho que é uma super oportunidade para passar um pouco a experiência, né, para o pessoal que está aí no Brasil e até para todos que seguem aí a página. Como eu decidi estudar arquitetura é um pouco meio clichê, né, essa resposta, porque é aquela resposta que a gente fala desde de criança, desenhava e brincava com, né, de Lego, enfim, e fazia desenho e tal, e daí tinha que, quando a gente cresce, tem que achar uma maneira de ganhar dinheiro com isso, né? Então, a ideia foi, na verdade, achar uma profissão que pagasse para que a gente pudesse brincar a vida toda, digamos assim. Show! Então, por isso que eu decidi até estudar arquitetura. Acho que sempre quis ser arquiteto e até hoje, sendo já arquiteto por alguns anos, já não consigo me ver fazendo outra coisa. Acho que foi a escolha certa. Primeira escolha e a escolha certa. Ainda bem, né? Ainda bem. Show! E falando da experiência profissional, como é que foi aí o período faculdade, ligando aí com o período profissional, antes de você sair do Brasil? Então, na faculdade, ainda é um período de descobertas, né, e de como que as pessoas vão lidar com a vida que vem depois da vida profissional. Na universidade, eu tive a sorte de trabalhar com pessoas muito competentes também, em todos os, né, trabalhos em grupo, enfim, que a gente fazia. E tive professores também muito ótimos e que me ajudaram sempre a procurar aprender um pouco mais e a descobrir, na verdade, o que eu queria com a arquitetura. E desde a universidade, tanto eu como meus colegas, a gente sempre tentava participar de eventos e seminários, palestras, tentar o mais que a gente conseguisse pegar essa experiência nesse momento da universidade, nesse momento de aprendizado, que é um momento que não existe muito depois, quando a gente sai da faculdade, é uma coisa que é meio que um choque, né? Tem que começar a fazer alguma coisa e tem que já fazer certo, porque não tem muito espaço para errar. Então, desde a faculdade, a gente sempre organizou eventos e participou ativamente de eventos para conseguir juntar essa experiência já desde a época da faculdade e tentar, digamos, ter uma visão de como aplicar isso para a vida profissional. Que isso não é muito fácil e é uma coisa que muitas pessoas, e até eu, inclusive,
tive um certo receio né, como que vai ser isso, como que a gente faz, né, como é ser arquiteto sem ter o supervisionamento, digamos, de um professor ou né, uma responsabilidade muito grande que que muita gente às vezes não sabe, né, como que é essa responsabilidade. Então, desde o período da universidade, a gente sempre teve um aprendizado muito ativo e foi realmente muito bom, digamos assim, um período muito bom. E daí depois na prática profissional também, de alguma forma, a gente tinha que aplicar isso, né, que aplicar esses conceitos que a gente aprendia na universidade. Show de bola. E aí, bom, então teve essa vivência, né? Se formou, teve já uma vivência aqui no Brasil. E como é que foi essa decisão de trabalhar fora do país, né? E especificamente de ir para a Alemanha? Como é que foi essa ideia? História longa, ainda bem que a gente tem tempo, né? Porque eu sempre, desde que eu iniciei a faculdade, eu sempre quis passar um tempo fora, né? A princípio eu queria passar um tempo fora, estudar um pouco fora para novamente essa questão de ter experiência, de ter diferentes olhares, enfim. Porque a arquitetura, ela é muito... Acho que é um tema muito distinto, né, com relação a experiências e referências. Então, eu sempre quis, desde o início, estudar fora, pelo menos. Muita gente estudou durante a faculdade, fez intercâmbio, enfim. Passou um ano, às vezes 6 meses, um ano, até 2 anos fora, fazendo, né, sendo estagiário em escritório de arquitetura. Eu não pude fazer isso, até porque tinha bolsa, né? Eu estudei a universidade inteira, a faculdade inteira com bolsa. Então, tinha uma série de requisitos que tu não pode pausar a bolsa para daí ficar um ano fora, enfim. Então, daí eu preferi não fazer. E daí que veio a ideia de adiar, digamos assim, de uma certa forma, esses planos de estudar fora, para quando eu tivesse formado. E daí veio a ideia de, na verdade, ao invés de fazer, digamos, um diploma de arquitetura e urbanismo fora, eu continuar os estudos fora, né? Fazer um mestrado ou um doutorado. A princípio, um mestrado. E daí eu fui meio que pensando, né? Tá, quero fazer um mestrado agora, assim que sair da universidade. Eu vou fazer aonde? Aonde que eu vou fazer um mestrado? Como falei, no Brasil sempre estudei com bolsa e em muitos países existe também a possibilidade, né, de você fazer até mestrado e doutorado com bolsa. Daí comecei a pesquisar quais os países eram os mais fáceis para eu ter essa oportunidade. E a Alemanha foi um dos países que me chamou mais atenção. Primeiro porque eu tenho descendentes alemães, então já seria né, de volta para minha terra, digamos assim, ou de volta para as raízes. E na Alemanha, todo o ensino superior é gratuito. Tanto, digamos, bacharelado, ou mestrado, doutorado, as universidades aqui são públicas. E eles oferecem também uma grande quantidade de bolsas para estrangeiros. Então, daí, pensei, bom, a Alemanha parece um lugar bom. Então, decidi Alemanha. Mas aí tem um pequeno problema. Precisa falar alemão. Daí esse foi o segundo, digamos assim, o segundo passo. Assim que saí da faculdade. Mas pera, então tu decidiu pela Alemanha, mas não falava alemão ainda. A língua não foi a língua não foi o caminho de escolha, então. Não, a língua não foi o caminho de escolha. Não sei se foi uma decisão muito inteligente na época, hoje eu sei que foi, mas na época, às vezes eu tinha minhas dúvidas se eu ia conseguir aprender. Não sabia falar alemão, falava uma outra palavra, né, que eu aprendi já na infância, às vezes, ou ouvia na cidade, quando era criança, mas não falava. Daí pensei, tá, então se eu vou para a Alemanha, eu tenho que começar a aprender alemão. Daí comecei a aprender alemão, isso em início de 2017, assim que eu saí da faculdade, daí comecei a fazer curso de alemão. Estudei, daí, né, comecei a fazer curso de alemão, comecei daí já a procurar as universidades que eu queria para fazer mestrado, para continuar esses estudos e montar o meu portfólio, né? Enfim, os trabalhos da faculdade que a gente tinha e também a experiência profissional que eu estava tendo no Brasil, projetos de pequeno porte, mas que de certa forma eu tinha uma certa liberdade arquitetônica nesses projetos, então eram projetos que dava gosto de mostrar, né?
E comecei a juntar tudo isso e procurar as universidades que eu queria estudar. E no final de 2018, então 2 anos depois, eu apliquei para uma série de bolsas para mestrado aqui na Alemanha. Essa foi a história. Nesses 2 anos, continuei trabalhando normalmente como arquiteto aí no Brasil e fazendo pequenos projetos, nada de grande escala. Até porque o meu intuito não era ficar aí. Uhum. Então eu estava mesmo que só tentando montar um portfólio legal e fazendo uma arquitetura interessante. No final de 2018 me apliquei para as bolsas e daí esperei. Deu alguns meses aí que você fica aí apreensivo porque o resultado não chega, né? Mas eu estava confiante que ia dar tudo certo e tal. Todo mundo falava, não, vai dar certo, o portfólio tá legal, não sei o quê. Então tá bom, então é só esperar para vir o resultado positivo. Não deu certo, né? Então um dia de manhã acordei, olhei no e-mail, li veio o resultado que não fui selecionado. Putz, e aí, né? Isso foi em em março, início de março do ano passado. Pô, não deu certo. Daí, digamos assim, uma série de objetivos que você coloca, né, em 2, 3 anos aí que tava pensando, não dá certo. Daí tu tem que meio que começar do zero, né? Respirar Então, fundo e... a gente tem agora aqui a história da resiliência. Então, você tinha um objetivo de conseguir uma bolsa de mestrado, estava tudo indo num caminho legal, vou conseguir e não deu. Sim, não E deu. aí, não desistisse. Não. Porque daí, né, de uma certa forma eu parei e pensei, tá, o que eu faço agora? Daí eu mantive, desde a época da faculdade, mantive sempre contato com alguns dos professores que eu tive lá. Muitos deles, ou alguns deles, continuaram depois do período da faculdade até como meio que conselheiros, digamos assim, ou de pessoas que tinham mais experiência e que podiam dar uma outra visão, né, para essas questões. Um deles acho que até está ouvindo ali, acho que foi o Stavros. Assim que eu recebi o resultado negativo, que eu não tinha recebido a bolsa, mandei uma mensagem para ele. Isso eu estava em Brusque, né? Daí mandei uma mensagem para ele. Daí eu pensei, tá, vou para Balneário. Fui de ônibus ainda para Balneário, peguei o ônibus, fui para Balneário conversar com ele. Daí ele falou bem tranquilamente assim, cara, não deu certo. Então por que tu não vai direto para o mercado de trabalho? Isso jamais tinha passado na minha cabeça, porque eu imaginava que ia ser um pulo muito grande. Sair do mercado de trabalho no Brasil, com relativamente pouca experiência, né, 2 anos aí de experiência, Uhum. ir para um outro país, com uma língua que estava estudando já há 2 anos, mas que não era fluente, ainda estou longe de ser fluente em alemão, mas na época era pior ainda, com novas regras e novas questões de arquitetura, de responsabilidade que você tem que lidar no dia a dia. Então, eu sempre imaginava que esse pulo seria um gap muito grande para conseguir fazer. Então, nunca tinha passado pela minha cabeça. Então, eu sempre pensava no mestrado como uma forma de transição entre os estudos no Brasil e o mercado de trabalho no Brasil para os estudos na Alemanha e daí para o mercado de trabalho na Alemanha. Daí ele me falou, tá, por que não vai direto para o mercado de trabalho, então? Daí pensei, putz, será? Daí comecei a pensar. Isso era numa sexta-feira. Pensei o fim de semana inteiro e já começando já um monte de ideias na cabeça. E daí decidi, comecei a montar então. Decidi que eu ia tentar, pelo menos, né? Agora eu já estava um pouco mais com os pés no chão, ia tentar para o mercado de trabalho. Comecei a montar currículo, daí todo em alemão. O portfólio que eu tinha mais voltado para a área acadêmica, né, para a área do mestrado, comecei a converter ele de uma certa forma voltado para o mercado de trabalho, de uma forma mais técnica, enfim, porque aqui eles valorizam muito isso. E nesse mesmo meio tempo, comecei já a planejar uma viagem para a Alemanha. Estava com uma grana guardada, então eu pensei, então eu vou passar um tempo como turista até na Alemanha, fazer um intensivão ali de alemão, um curso de alemão ali, 3 meses, que é o tempo que você pode ficar aqui sem visto. Então foi esse tempo que eu peguei. E
comecei a mandar e-mails, isso ainda no Brasil, comecei a mandar e-mails com um portfólio, com currículo para vários escritórios aqui da Alemanha. Pesquisei na internet, no LinkedIn, nesses sites de procura de emprego, onde eles tinham vaga, que daí eles anunciam, né, as vagas, e comecei a mandar e-mail. Eu acho que no total eu mandei quase 50 e-mails com carta de apresentação, portfólio e currículo e tudo mais. E daí falava, entre maio e julho eu vou estar aí na Alemanha, quero mudar para lá e tal, e eu posso passar no escritório para a gente fazer uma entrevista e tal. Mandei em torno de 50 e-mails. Desses 50, ou 45, que seja, eu acho que a maioria me respondeu, mas que me chamaram para uma entrevista no total de 7, se eu não me engano. 6 ou 7. E em toda a Alemanha, até porque eu não estava focado numa cidade só, né? Eu pensei, quero ir para lá, então eu vou botar em qualquer cidade para ver o que aparece. Daí, desses 45, 50, 6 ou 7 me chamaram. Então quando você estiver aqui, passa aqui no escritório, vamos fazer uma entrevista e tal, traz o teu portfólio, a gente conversa e vê o que dá para fazer. Fiz isso em maio, dia 1º de maio, vim para a Alemanha, 1º de maio do ano passado. Comecei a fazer o curso de alemão, daí em Berlim, fiquei os 3 meses em Berlim, e nesses 3 meses também viajando pela Alemanha inteira para visitar os escritórios e fazer as entrevistas. Eu só não fui para Bavária, mas para o sul da Alemanha, lá não cheguei aí. Fui para Frankfurt, para Düsseldorf, Berlim também tinha entrevistas lá, nos 3 cantos da Alemanha, não nos 4 cantos, mas nos 3 cantos. E daí no final, no último mês, ali em julho, dessas 6 ou 7 entrevistas, eu recebi 5 propostas de emprego. Então 5 escritórios queriam me contratar, com base na entrevista e tal, e no portfólio. Daí escolhi um dos escritórios, o que eu achava que era melhor, que é o escritório que eu estou até hoje. Escolhi o escritório, peguei as malas, voltei para o Brasil no final de julho, fiquei 2 semanas no Brasil, pedi visto, né, eu fui para Porto Alegre, daí no consulado, pedi visto. 2 semanas depois, no dia 9 de agosto, daí eu saí do Brasil, de maneira, por enquanto definitiva, e vim para cá, cheguei aqui no dia 10. Então essa semana, ou no início da semana que vem, eu vou fazer 1 ano que eu vim para cá de maneira definitiva. E daí já comecei 1 semana depois a trabalhar no escritório. Dia 16 de agosto do ano passado, comecei a trabalhar no escritório. E daí cidade que tu tá agora? Oi? A cidade que você tá morando agora? Cidade de Braunschweig. Braunschweig. Acho que consegui falar. É bem no meio da Alemanha, é bem central na Alemanha, perto de Hannover, enfim, é uma cidade bem acessível. Uma cidade muito bonita também. Achei extremamente empreendedora a tua história até agora. Veja, tu tá trabalhando no emprego lá, mas foi extremamente empreendedor, porque você tentou 50 escritórios, conseguiu 7 entrevistas, não, e tu conseguiu 5 propostas. 5 propostas, achei incrível, assim, que mostrou do proativo, né? Para conseguir uma oportunidade. E aí, para quem está escutando, veja, né? Tu começou a estudar alemão em 2017, isso, né? Quando saiu da faculdade. Início de 2017. Início de 2017. Botou uma meta em frente, né? Não considerou a língua como problema, era uma dificuldade, ok, né? Teve que enfrentar a dificuldade da língua. E aí, muito empreendedorismo, né? E considerando assim, por que não, né? Eles contratarem um brasileiro, né? Que tenha capacidade técnica. É isso que eles avaliaram, né? Sim. E comprovou-se, né? E conseguiu a oportunidade. Achei... Cara, que história massa, cara. Achei demais. Isso foi uma das coisas que eu pensava também. Por que eles vão me contratar se deve ter um monte de arquiteto aqui que está saindo da faculdade agora também, que eles podem contratar. Me contrataram. Então foi bom. E uma coisa que eu não falei, mas eu queria fazer o mestrado, mas na verdade o diploma de arquiteto urbanista aí do Brasil, ele que são 5 anos, geralmente, na maioria das universidades, 5 anos, daí você sai como arquiteto urbanista, ele já equivale ao diploma, digamos assim, o diploma de arquiteto aqui. Então, aliás, ele equivale ao mestrado aqui. Porque o bacharel de arquitetura aqui, eles estudam 3 anos,
para ser bacharel e mais 2 anos para sair com um mestrado. Então, no total de 5 anos aqui, eles saem mestres em arquitetura. E a gente, em 5 anos aí no Brasil, sai diploma de arquiteto, no caso, né? Que daí equivale, na verdade, a mesma coisa. Eu ia meio que estudar novamente o que eu já aprendi ali, com uma outra visão, claro, até por isso que eu queria, mas isso não me impediu de já entrar direto no mercado de trabalho. Até me ajudou, porque eu vim para cá com 25, 24 anos, já tinha 2 anos de experiência aí no Brasil, como autônomo, coisa que aqui eles têm estagiários no escritório que são mais velhos do que eu, por exemplo. Tem estagiário de 28 anos no escritório, que está ainda na metade da faculdade. Então vai sair com 30 anos da faculdade para daí começar. Aí eles têm que fazer também 2 anos de experiência em um outro escritório, como se fosse um estágio, mas já formado. Né? O trainee, assim, mais ou menos. Como se fosse. Para daí depois conseguir entrar na Câmara de Arquitetos, que seria como se fosse o CAL, que é no Brasil, a Câmara de Arquitetos aqui na Alemanha. Então já tinha essa equivalência, então isso que foi interessante. Pô, muito legal. E, pô, então a gente falou dessa estratégia, como você fez, né? A questão da resiliência. Falamos aqui como é que você fez para conseguir uma vaga. Você já falou a sua idade, que eu ia perguntar. Né? Eu vim para cá com 24, hoje estou com 25 já. E agora falando um pouco... Eu tenho que na minha sequência a gente falar de arquitetura na Alemanha. Mas como a gente estava falando do escritório, acho que eu vou perguntar um pouquinho da vivência no escritório antes de a gente falar da arquitetura na Alemanha. Como é que é trabalhar no escritório aí na Alemanha? Como é que é a rotina? Interessante que agora vai fazer 1 ano que eu estou lá. E eu comecei numa sexta-feira. Foi um dia ótimo para começar. Porque aqui, na verdade, eles começam ou no dia 1º do mês ou na metade do mês. Então, era no dia 16 que eu comecei. Numa sexta-feira. Eu estava tão nervoso que tu não imagina como eu estava nervoso quando eu comecei no escritório. Porque daí, um monte de gente que não conhece. E os alemães, eles já são mais fechados, né? Isso é mais frios, mais fechados, enfim. Não tem aquela receptividade que tem aí no Brasil. Que eu também não me importo, até porque eu não sou tão receptivo assim. Eu sempre tive essa fama de ser meio ranzinza. Então isso já me encaixei legal. Quando eu comecei, então, um monte de gente nova que não conhece, vai começar a fazer arquitetura, a trabalhar com uma arquitetura num lugar diferente, com novas regras, num outro idioma. O idioma também era uma questão que eu não... Apesar de ter estudado e ter uma certa segurança, eu não sabia como que ia ser no dia a dia da arquitetura, porque é uma série de vocabulários específicos, né, que não existe. Mas, enfim, fui lá, comecei. Aí na sexta-feira a gente trabalha menos aqui, trabalha 4 horas só na sexta-feira. Fui lá, comecei a conhecer o pessoal, meio que me familiarizar com o equipamento e como o jeito de trabalho, enfim. E daí ao longo desse 1 ano que eu estou lá agora, primeiro que eu já aprendi muito mais do que eu aprendi, eu acho, nos 2 anos de autônomo que eu fiquei no Brasil, eu já aprendi, já valeu a pena só por causa disso. E no escritório é uma coisa muito interessante, que na verdade eu não sei muito, eu não consigo muito te falar a diferença de um escritório grande assim no Brasil para um escritório grande aqui, porque eu nunca trabalhei num escritório tão grande assim no Brasil. Aqui o escritório no total tem 300 arquitetos. 300 arquitetos? Então... Então é outra linha, né? Sim. É uma fábrica quase, né? É uma fábrica de projetos. Não os 300 arquitetos aqui na cidade, né? A gente tem escritórios em 5 cidades. Entendi. Ou 6. Em Berlim, aqui em Braunschweig, em Munique, Frankfurt e 2 escritórios na China, em Xangai e Pequim. Então 300 arquitetos no todo, né? Aqui a gente está em torno de 40, que já é um escritório de grande porte no Brasil, um escritório com 40 arquitetos, já não é em qualquer lugar que se encontra. Então o fato de eu estar cercado de arquitetos jovens e mais que já estão há 30 anos no escritório. Então, a troca de experiências é muito grande. E quando pelo menos a experiência que eu tive aqui de trabalhar no escritório, quando você começa num projeto ou está discutindo um projeto, você pode chamar qualquer um do escritório
vem aqui um pouco, discute aqui um pouco comigo o que tu acha disso, dessa solução, desse material. E daí eles já trazem outras dúvidas e outras sugestões para as questões de material e enfim, coeficiente térmico do material, como é que pode ser o acabamento, daí já vai lá para frente, daí volta um pouco e tenta aí como é que se fosse com esse material, enfim. Então a troca de informações ela acontece todo dia e às vezes mais de uma vez por dia, com outras pessoas que nem sempre trabalham diariamente naquele projeto. Isso que eu acho extremamente importante também, porque muitas vezes você trabalha 5 dias na semana em um projeto, desenvolve uma solução que para você é legal e funciona, e é funcional, e o conceito está bacana e tal. Mas aí vem alguém com o olhar de fora e normalmente os defeitos ou as coisas que não estão 100% encaixadinhas, elas vão aparecer mais. Então eles conseguem, na verdade, num primeiro olhar já puxar essas dúvidas que muitas vezes você acaba não percebendo, né, e passa batido. Então é como se fosse um controle de qualidade interno, né, para qualquer projeto que saia do escritório vai sair com uma qualidade superior, porque tem 30, 40 arquitetos com 10, 15 anos de experiência, né, cada um. Então, né, de construção e de planejamento, enfim. Então, a vivência no escritório, para mim, foi e é muito, muito interessante. Não sei se no Brasil é assim também, porque eu nunca trabalhei num escritório tão grande assim no Brasil. Imagino que tão crítica não seja. Eu acho que aqui principalmente os alemães, eles falam direto, né? Eles não tem rodeios. Se não tá bom, eles falam que não tá bom. E daí... E ninguém fica ofendido, né? Não fica ofendido. Não tá bom, porque daí eles não falam só, isso aí não tá legal, e vão embora. Eles falam por que não tá legal, e tudo que não funciona. E daí tu começa a ver, pô, é verdade, não funciona. Aí tu fica, então tem que fazer, tem que pensar de outra maneira. Mas isso eu nunca vi como problema. E o que softwares que eles usam no escritório? Assim, até tem uma dúvida agora minha, né? No escritório, eles usam... Até um tempo atrás, eles usavam só AutoCAD Architecture, né? Que ele é um pouco mais avançado, digamos assim, do que o AutoCAD normal. Ele já trabalha com elementos, né? Parede, portas, enfim, já são meio que parametrizados. Mas agora a gente trabalha com Revit. Tá. Então o Revit foi a plataforma BIM que eles escolheram para implementar. Sim. E daí o primeiro projeto que eu trabalhei quando comecei no escritório foi o primeiro projeto BIM, não necessariamente BIM, mas o primeiro projeto que a gente trabalhou no Revit no escritório aqui em Braunschweig. Nas outras localidades eles já tinham trabalhado em um ou outro projeto com Revit. E daí agora a gente está no segundo projeto em Revit também, que toda a modelagem, enfim, 100% Revit. Eu ia dizer que você usava o ArchiCAD, que também é muito comum na Europa, né? Sim, mas... ele é até mais comum do que o Revit. Em todos os escritórios que eu fui, eu acho que só esse que eu escolhi trabalhava com Revit. Os outros eles trabalhavam ou com ArchiCAD ou com eu acho que é Vectorworks, o nome do software. Que não é muito conhecido aí no Brasil. Pelo menos eu nunca vi alguém que usasse. Eu já ouvi falar, mas nunca vi ninguém usar. É BIM também, dizem. Eu não sei como que funciona. Bom, e legal a experiência do escritório. Achei muito legal essa questão da troca, como ela é rica, né? Sim. Agora a gente falou um pouco de arquitetura, né? Como é que é a arquitetura na Alemanha? Qual é o papel da arquitetura também dentro da sociedade que você tem enxergado? Isso foi também um choque, não um choque, mas algo que eu esperava que seria melhor do que é no Brasil. Eu penso que a arquitetura aqui na Alemanha, e não só na Alemanha, mas na Europa inteira, ela é muito mais sincera e consciente, digamos assim. O conceito, ele tem um papel muito importante no desenvolvimento do projeto. E a arquitetura aqui, ela lida mais com os sentimentos, com as sensações do usuário, né, que é a pessoa que efetivamente vai usufruir do edifício ou do espaço público, enfim. Então,
os sentimentos e as sensações que as escolhas que a gente faz no escritório vão trazer são muito importantes. Então, isso já é um papel que eu, pelo menos eu percebi que tem uma importância maior do que no Brasil. Às vezes, no Brasil, o custo é muito... dita muitas das coisas, né, das escolhas, mas também, às vezes, a facilidade de construção ou a facilidade de arrumar materiais, enfim, diferentes materiais. Aqui no início, no início de um projeto não tem muito disso. Então, é uma liberdade, né? Existe uma liberdade maior no que você pode propor, com questão de acabamentos, enfim, e de volumetrias, e de sensações, enfim, de todo esse pacote, que depois vão se afinando e refinando, até procurando novos materiais e novas soluções, esquadrias, enfim, tem uma série de requisitos que você tem que seguir. E aqui não só a arquitetura é diferente, essa percepção da arquitetura, mas o papel do arquiteto também é diferente. Porque aqui o papel do arquiteto é realmente, ele tá meio que acima de todos os outros planejadores complementares, digamos assim, que fazem os outros projetos, porque é a responsabilidade dele, do arquiteto, de coordenar todos esses profissionais para que o resultado final atenda a todos esses objetivos de sensações e de sentimentos, enfim, que o usuário final da arquitetura vai ter. Então, a responsabilidade é do arquiteto de controlar isso tudo e de ter certeza de que no final o produto vai ser interessante. E não que vai ser qualquer coisa que eles só estão construindo para ganhar um trocado, que às vezes né, não é com todos eles, mas no Brasil era essa a impressão que eu tinha. No Brasil é que eu acho que é uma fábrica de projetos, que existem muitas fábricas de projetos. Boa. Que os projetos vão saindo a todo vapor, sem muito pensamento, sem muita reflexão, como isso vai ser construído e qual o impacto que essa construção vai ter, tanto no usuário, seja uma casa da Minha Casa Minha Vida, que não tem ventilação suficiente, que a sala e cozinha é num cubículo de 9, 10 metros quadrados, que no Brasil, tendo o recuo frontal e coeficiente de aproveitamento fechando, tá perfeito, tá aprovado. Não é sempre, mas... Sim, mas é uma tendência, né? É uma tendência. E é legal tu comentar isso, que tu falou outra coisa interessante, que é como o município, né, a prefeitura, faz uma análise de projeto diferente do que aqui no Brasil, né? A presença dos arquitetos do município é essencial. Eles não estão apenas como burocratas lá, é isso, não, né? Aqui, na verdade, pelo menos o processo de aprovação que eu vi no Brasil, você chegava lá na prefeitura, protocolava, né, uma pilha de projetos, uma pilha de desenhos e de pranchas, enfim, a implantação, com os recursos cotados e tal. Assinava o papel, acho que pagava alguma coisa, nem lembro, e ia embora. E daí esperava, né, um tempo. Aqui não. O primeiro projeto que eu trabalhei no escritório era um hotel, na cidade de Hannover. Hotel de 5, 6 pavimentos, bem no centrão da cidade, assim, então um local bem proeminente dentro da cidade. O processo aprovativo na prefeitura não é chegar lá com uma pilha de desenhos, entregar, pagar e ir embora. É uma apresentação. Então o escritório tem que preparar uma apresentação. Nessa apresentação vai entrar a volumetria do prédio, como, né, a volumetria, digamos assim, mais grossa do prédio, quantos pavimentos, qual a altura máxima, se tem recurso, não tem. Mas não só a volumetria de uma maneira generalizada, mas a volumetria já com sistema de aberturas, se é uma janela em fita, se é um monte de janelinha uma do lado da outra, se no térreo é um sistema diferente, porque tem lojas, enfim, são janelões e tal. Quais materiais que vão ter na fachada, se é tijolo, se é metal, se é pedra, se é concreto, se o concreto é aparente, ou é um concreto que é pintado, ou é com outro revestimento, é madeira. Então, todo o conceito do projeto tem que estar nessa apresentação. Porque daí o que a cidade faz? O que a prefeitura faz? Eles têm uma imagem geral da cidade, de todos os prédios que estão construídos lá,
e eles sabem como que esses prédios meio que conversam um com os outros, né? Então, eles, no final, eles vão pegar esse teu novo projeto, essa tua proposta de edificação, e vão colocar exatamente no lugar onde ela vai ser construída. Eles vão olhar o que que tem do lado, o que que tem de 5 casas para a rua, assim, né? 5 para a direita, 5 para a esquerda, como é que é, qual vai ser a cara dessa rua, digamos assim. A cara da rua é uma, até me lembrei da faculdade, agora uma professora minha na faculdade falava, qual vai ser a cara da rua? Então, isso no Brasil não existe qual é a cara da rua. Tendo o recuo frontal e lateral e coeficiente de aproveitamento, é Seguindo aprovado. regras do Código de Obra e de plano diretor, ok. E aí não, Aprovado. aí então eles fazem uma pergunta conceitual, mas né? Eles fazem uma pergunta conceitual para eles, bem como para vocês, né? Primeiro para eles, né? Que eles vão analisar o projeto e vão perguntar isso Sim, para eles mesmos. sim, Qual é a cara da rua? E aí na apresentação exatamente. você vai ter que argumentar isso. Sim, porque no final, se isso vai ser construído, isso tudo vai ter que gerar um espaço público, que daí é toda essa questão dos sentimentos e sensações que a pessoa tem, mas aí não dentro do prédio, mas andando na rua. Questão de segurança, se a visibilidade, como é que é, enfim, se a cidade tem marcos, né, ou eixos na cidade que são importantes, históricos. Aqui hoje, inclusive, é aniversário de Brusque, 160 anos. Aqui tem casas na rua, aqui na minha rua, tem casas que tem 200, 300 anos. As cidades aqui têm 600, 700, 1000 anos de existência. Então, é uma questão histórica também muito importante, né? De eixos até quase medievais nessas cidades que eles mantêm até hoje. E isso, eles são abertos para novas arquiteturas, mas tudo tem que meio que conversar no final, né? E tudo tem que gerar um sistema, tem que gerar essa cara da rua que vai gerar um espaço público de qualidade e que vai gerar todos esses sentimentos e sensações para os usuários. Então não é uma coisa assim, projeta o que quiser e aprova só porque tem um recuo, tá certo e tal, aprova e bola para frente. Aqui não é assim, não. E daí a gente teve, com essa apresentação do hotel, por exemplo, a gente já levou na apresentação painéis, porque o material da fachada era tijolo, né? Tijolo maciço, um revestimento de tijolo. A gente levou na apresentação painéis montados com esses tijolos e a cor da fuga do tijolo, 5 ou 6 opções, acho que a gente levou. Pensa, para levar isso no trem também não foi muito fácil, né? Porque aqui a gente daí vai de trem para lá e para cá. Para levar essas placas de tijolo para apresentar para o prefeito, não é o prefeito, na verdade, mas é como se fosse o diretor, o secretário de planejamento, como se fosse, que é arquiteto também, e que daí está no meio disso tudo, que daí ele meio que vai direcionar o que pode e o que não pode, o que a gente pode e o que não pode propor. E não só materiais, a cor do vidro da janela, se tem, eles perguntam até se vai ter cortina dentro do prédio, como era um hotel. O hotel geralmente é aquela coisa meio que, né, segue uma regra na fachada e dentro geralmente tem cortina também em todas as janelas. E daí aqui é um hotel, uma rede de hotéis interessante, mas eles sempre têm uma cor, que é como se fosse um azul turquesa, faz parte do conceito deles, né? Então eles sempre têm o azul turquesa em algum lugar. E geralmente dentro dos quartos tem as cortinas azul turquesa. Daí a prefeitura falou, não, essa cortina, se a pessoa passa na rua e olha e vai ver aí o tijolo, que é meio marrom, né? Daí com esse azul turquesa dentro da janela, não sei o quê, não quiseram. Daí o hotel teve que replanejar, e daí eles fizeram uma cortina que, olhando de fora para dentro, ela era cinza ou um preto, né? Uma cor escura, e olhando de dentro para fora era um azul turquesa, daí, porque a cidade não aprovou, porque ia ficar estranho. E ia ficar mesmo, né? Então, mas aí eles proíbem mesmo e não faz. Então isso é uma coisa que... Esse cuidado é um cuidado com a arquitetura, né? Com o impacto na paisagem. Sim. E não como burocrata, não como somente um capricho, mas uma questão de conceito, né? Sim, uma questão de conceito e bigger picture, né? Como que isso vai, no contexto urbano, no contexto da cidade, como que isso tudo vai... Qual a aparência que isso vai ter olhando de longe, né?
Isso é um monumento ou vai ser um monte de coisa que não tem nada a ver com a outra e que uma hora vai ficar sem caráter, né? Então, eles têm um processo bem rígido para essa questão de aprovação, né? Pelo menos. A gente, quando fez uma conversa antes, a gente falou da questão do neoclássico, que eles até acham um pouco estranho o neoclássico usado no Brasil, né? Os alemães em si, os arquitetos alemães. Por quê? Na verdade, na última vez que eu estava numa outra cidade com uma colega do escritório também, a gente foi numa apresentação do projeto, e daí na volta, no trem, ela me perguntou onde que eu estudei no Brasil e onde que eu morava e tal. Daí eu mostrei uma foto de Balneário no celular, da orla de Balneário, bem de longe, assim, tu consegue ver a praia, ou o que restou da praia, e todos os prédios na orla. Daí mostrei para ela, um dia de sol, bonito e tal. Daí ela ficou, que lugar legal, por que tu foi sair de lá? Aí ela falou, orla maravilhosa, a arquitetura deve ser muito interessante. Quando ela falou, a arquitetura deve ser muito interessante, eu pensei, putz, será que eu falo ou será que eu deixo quieto? Daí eu mostrei algumas fotos de Balneário meio que aproximando, né, nos prédios individuais. E daí eu falei que aí tem essa onda, ou essa tendência de fazer prédio com no estilo neoclássico, ou neoclássico, né, que já não é mais o neoclássico. É o novo, né? Já não tem mais nada a ver, tem as colunas e frontão e arcos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Prédio de 50 pavimentos no estilo neoclássico não existe, né? Mas é isso que fazem em Balneário. Daí eu falei para ela e ela ficou confusa, ela não entendeu o que eu quis dizer, porque não existe, não pode, né? Como que é um edifício de apartamento, 50, 60 pavimentos no estilo neoclássico? Como assim o estilo neoclássico? E daí eu tentei explicar que o estilo neoclássico, na verdade, pelo menos em Balneário e em algumas das cidades aí do litoral catarinense, ele é associado ao luxo, né? As pessoas que compram esses apartamentos, elas veem nesses ornamentos, né? Nos arcos e nessas janelas de ferro forjado e fundido e tal, elas acham que aquilo é luxuoso, porque parece luxuoso, talvez pareça uma casa branca, parece, né? Talvez elas tenham algumas relações na cabeça que não fazem sentido para nós. Mas elas compram, pagam 15 milhões no apartamento e estão felizes da vida. Aqui, e foi difícil eu explicar isso para ela, porque aqui não existe isso. Não tem... Se eu chegar amanhã no escritório e falar, vamos fazer esse novo prédio aqui no estilo neoclássico, eu acho que eu sou demitido, porque não existe isso. Aqui, a questão do luxo e do refinamento dos projetos de arquitetura, ela tem muito mais a ver com o método de construção, com os acabamentos e com a qualidade dos materiais. Só. E com a qualidade espacial que o prédio vai trazer, que o edifício vai trazer para o usuário. Novamente, aquela questão de sentimentos e sensações. Então, aqui as pessoas pagam e elas veem como algo luxuoso um apartamento, uma casa que vai te fazer sentir bem, que é bem ventilada, ou que no inverno vai ficar bem aquecida, ou que você consiga ver no acabamento dos materiais um carinho, digamos assim, e uma qualidade de execução, que aqui também é muito importante, mais até do que no Brasil. Aqui, eu diria que não existe você querer dar um migué na obra, né? Aqui não tem essa... Está fazendo um projeto e daí tem um ponto complicado ali. Não, isso aqui a gente resolve na obra. Nem se imagina fazer isso. Aqui é tudo resolvido na parte de projeto. Tem um projeto que agora que começou a construir, que está há 2 anos no escritório já. Então, no escritório, sem começar a obra, já se passaram 2 anos dentro desse projeto. Toda a fase de detalhamento, aprovação, toda a fase de detalhamento. E agora que começou a construção. Aí vai mais uns 2 anos, 1 ano, 2 anos. Legal então, você comentar tudo. Isso, comentar essa questão de tudo realmente ser resolvido em projeto e não dar um migué na obra, né? Aqui no Projeto Estrutural Online, a gente começou a trabalhar com o BIM com força e dizer assim, não, nós temos que resolver tudo em projeto. A gente até colocou no rebrand que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo o rebrand da marca.
Um dos nossos cursos se chama o Movimento contra o Migué. Cara, que chega desse negócio de migué com o cliente, migué na obra, migué no projeto, né? Sim. E é legal eu trazer isso. Não tem isso. Temos que resolver em projeto, aqui não existe. né? Cuidado. Não. Aqui não existe. Aqui o computador ele desenha o que você quiser, né? Esse que é o problema. Lá fica tudo em pé e tudo funciona. Mas aí aqui já tem essa preocupação, até por esse controle de qualidade interno que a gente tem, e que eu imagino que existe em todos os escritórios aqui. Já é tudo resolvido dentro das etapas de projeto, de detalhamento. Então, e não é feito, aqui a gente, assim como no Brasil tem estudo preliminar, anteprojeto, projeto aprovativo, né, ou projeto legal, e depois o projeto executivo, aqui eles também têm uma série de fases de projeto, Leistungsphasen, que se chama, que vai do 1 até o 9, se eu não me engano. Então são 9 fases. Desde do estudo preliminar, daí vai para um pré-projeto ou um anteprojeto, projeto aprovativo, projeto legal, enfim, depois a execução, e daí toda a parte orçamentária também vai lá para o final, nas outras fases. E aqui não se faz nada que não esteja concordado no contrato. Que isso também eu acho que é um problema grande aí no Brasil, pelo menos as experiências que eu tive. Aqui os contratos de projetos de arquitetura têm 30, 40 páginas, do escritório, pelo menos. Interessante isso. E todas essas fases, que são as fases de projeto, elas têm determinadas qual escala que você tem que entregar, não importa qual seja o projeto. Se eu fui contratado para fazer da fase 1 à fase 2, eu vou entregar o projeto na escala, acho que é 1 para 200. E daí dentro desse escopo tem uma série de coisas que tu tem que também pensar, né? Questão de estrutura e toda a parte de ar-condicionado, enfim, né? Aquecimento, que é muito importante aqui também. Daí se eu vou para a próxima fase, daí sim eu aproximo no prédio, daí eu vou para a escala 1 para 100, por exemplo, na fase 3. Entendi. Quem sabe um corte de fachada, que aqui é muito importante também, na 1 para 50, ou 1 para 25. Porque aqui também a questão de materiais na fachada é importante. Por exemplo, a fachada aqui da minha casa tem, acho que 55 centímetros de espessura. Né? As paredes paredes externas. Então, não é 55 centímetros de tijolo maciço. Né? Tem uma série de equipamentos, de materiais diferentes dentro desse sistema. Então, isso tem que ser detalhado, mas sempre na fase, na respectiva fase. Não é feito nada fora de contrato. E se for feito algo fora de contrato, o cliente vai receber uma conta extra ali, que é um boleto extra para o serviço que não estava no contrato. E vai pagar. Não é essa, não, vamos tentar fazer Vai pagar, porque não está no contrato. Entendi. Não vai ficar também chateado. Ele entende isso, ele entende o papel dele como cliente também. Um pouco chateado vai ficar, dizendo, pô, não dá. Mas no final ele acaba pagando. Pelo menos a experiência que eu tive lá no escritório até agora. Né, já tá na cabeça que é isso ou não é nada. Então, coisa que no Brasil não é. E do outro lado, assim, vamos dizer agora da arquitetura no Brasil, né? O que tu sente que é melhor no Brasil, ou que tu sente falta da arquitetura no Brasil, assim, pra gente fazer um contraponto também? Alguma coisa tem que sentir falta, né? Não pode também só falar ruim, falar mal. Eu penso que no Brasil, até pelas questões climáticas, enfim, de complexidade de construção, a arquitetura acaba sendo um pouco mais livre. Eu acho que os arquitetos não aproveitam essa liberdade, ou se deixam levar, né, a fábrica de projetos, vão fazer projeto para ganhar um pouco de dinheiro para conseguir pagar o aluguel. E acabam não pensando muito no que está saindo. Mas eu penso que a arquitetura no Brasil, ela acaba sendo um pouco mais livre, porque tu tem uma certa liberdade um pouco maior de propor algo que não necessariamente vai se encaixar na imagem da cidade. Isso pode ser tanto bom quanto ruim, né? Depende de como que você vai ver isso.
num ambiente histórico, enfim, pode ser que seja pior. Mas uma cidade como Balneário, por exemplo, que a imagem de Balneário é o edifício de 50 pavimentos, 60, enfim, os 50 pavimentos já deve estar pequeno, né? Tem que ser maior. Então, que é uma cidade única, por exemplo, não existe outra cidade, pelo menos no litoral de Santa Catarina, e eu acho que no litoral brasileiro não existe uma outra cidade como Balneário Camboriú, por questões de morfologia, né, de edificações. Eu acho que lá existe uma liberdade imensa de criação que não é explorada. Daí esse é outro problema, né? Infelizmente ela não é explorada. Ou só é explorada pelos que fazem a arquitetura neoclássica, com os arcos e com, enfim. Ou é isso, ou o prédio que é espelhado de baixo até em cima, né? Que também não é ideal. Né? Não é uma arquitetura que passa com o clima e com todas as questões vernaculares que tem no Brasil. Eu diria que isso eu sentiria falta. No Brasil ela é mais livre. As pessoas não usam essa liberdade, os arquitetos, e não lutam por ela, eu acho, do que aqui. E essa questão de lutar é interessante porque o meu chefe, ele fala de vez em quando. Ele é meio filosófico, né? Então, ele fala... às vezes, quando o cliente fala que o material é um pouco muito caro, né? Esse acabamento pode ser um pouco mais barato, enfim. Ele fala que a gente tem que lutar, ele fala e quase bravo, não bravo, mas com intensidade. Com convicção. Com convicção e com intensidade. A gente tem que lutar para fazer uma arquitetura interessante. Tanto é que no início, ele sempre fala que no início de um projeto a gente tem que jogar a barra lá em cima, 150%, 200%. Viajar. Para quando chegar o cliente, e o cliente que é aquele que paga, a gente ter aonde tirar coisas, mas que no final ainda vai ficar o 100%, que é o ideal. Assim, né? O 200% também não é ideal, porque ele vai ser muito caro, vai ser uma coisa, enfim. Então ele sempre fala no início, jogar lá para cima, para daí depois ir moldando e adequando as necessidades do cliente, para que daí no final ele vai ficar satisfeito, a gente vai ficar satisfeito, que construiu uma coisa interessante, legal, e no final todo mundo fica satisfeito, né? Então a gente tem que lutar. E isso eu acho que não acontece no Brasil. Ou acontece muito pouco, poderia acontecer mais. É difícil encontrar. Como é que é o nome do teu chefe ali, que é o líder do escritório? Putz, vai fazer Ulrich Gremmelspracher. Como todo mundo escreveu aí já. Já acho que todo mundo entendeu aí. Tem nomes alemães que são mais simples. Bola mas pra frente. Sim, exatamente. Daí quando eu cheguei na entrevista, eu pensei, olhei no cartão de visita, um nome desse tamanho, eu pensei, putz, daí eu já vou falar errado o nome do cara, daí já não vai dar certo. A primeira coisa que eu perguntei foi, como é que eu pronuncio o teu nome? Daí ele já começou a rir, daí já foi um... Já quebra-gelo. Já foi um quebra-gelo. Pô, maravilha. Anderson, o nosso tempo está acabando, né? O Instagram ele permite a gente ficar apenas 60 minutos em chamada apenas, aqui na live. Apenas 60 minutos. Já foi 60 minutos? Puxa, já foi mesmo, olha só. Já foi 60 minutos. Já foi. Estamos chegando no final do nosso tempo. Mas que conversa maravilhosa, que experiência, que empreendedorismo, né? Achei inspirador, muito corajoso. Corajoso e proativo, né? Botou para acontecer. Bom, alguma coisa tinha que fazer. Antes de finalizar a live, só falando pro pessoal que está escutando a gente aqui, que a Projeto Estrutural Online tem fomentado conteúdo em prol da construção civil. Mais conteúdo você tem lá no nosso IGTV, na nossa bio também. Também, se quiser falar sobre projetos complementares, estrutural, elétrico, sanitário, com foco em atender arquitetos, dá uma conversada também com nós aí no direct, ou manda um WhatsApp para nós, na nossa bio também tem o contato lá. E Anderson, antes de a gente finalizar, manda uma mensagem final pro pessoal, por favor. Putz, agora tu me pegou de surpresa. Vamos lutar, né? Eu não sei se vamos lutar. Eu acho que a gente tem que... Não vamos fazer fábrica de projeto, né? Porque eu acho que isso não vale a pena. O retorno pode ser o retorno financeiro, pelo menos pode ser no início bom, mas o retorno emocional da profissão acho que acaba sendo perdido. Então vamos continuar lutando. Cada um como pode. Fantástico. Pessoal, que perdeu o início, no IGTV daqui a pouquinho vai estar lá a gravação, tá? Então,
perdeu o início e pode assistir, pode ouvir aí de novo aí o início da história e como é que foi assim, do problema, da resiliência aí do Anderson para conseguir morar e trabalhar na Alemanha aí, enfrentando o problema da língua, de não conseguir mestrado, mas depois conseguir emprego, de conseguir mais 5 propostas. Eu achei assim que foi inspirador. Isso me surpreendeu também, Mas enfim. Surpreendeu também, né? Sim, claro, com certeza. Eu sempre penso, se fosse fácil não teria graça. Então é bom que dá uma complicada de vez em quando. Muito obrigado. Maravilha. Anderson, mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença com nós. Pessoal, agradeço aí quem está escutando. Forte abraço, até mais. Valeu. Tchau. Tchau.